Olá, produtores rurais de todo o país. O nosso CNA Entrevista de hoje vai ouvir o chefe da assessoria jurídica da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Estamos aqui com Carlos Bastide Horbach. Ele também é professor de Direito Constitucional da Universidade de São Paulo, a USP. Dr. Carlos está aqui no programa para esclarecer as dúvidas do produtor rural brasileiro sobre a última decisão do Supremo Tribunal Federal, tomada no dia 23 passado e que está servindo de parâmetro para a condução dos processos de demarcação de terras indígenas no país. Só no Mato Grosso do Sul hoje são 71 propriedades rurais invadidas por indígenas. Dr. Carlos, além do Mato Grosso do Sul, nós estamos com problemas de invasão de propriedades produtivas na Bahia, no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Por que, na sua avaliação, esses conflitos estão aumentando? Bem, esses problemas eles se ampliam e se tornam mais evidentes para a população urbana na medida em que as reivindicações das populações indígenas se deslocaram da Amazônia para o sul do país, em áreas que já estão há mais de 100 anos ocupadas por agricultores que desenvolvem as suas atividades de produção. Hoje, no Brasil, nós já contamos com 110 milhões de hectares demarcados e agora existem várias pretensões de novas demarcações nessas áreas de produção a que eu me referi. De modo que essa nova fase de demarcações tem gerado uma maior conflituosidade e é exatamente por isso que nós assistimos uma série de decisões judiciais importantes sobre esse tema, a culminar com a decisão do Supremo no caso Raposa Serra do Sol. Dr. Carlos, por que o caso Raposa Serra do Sol tornou-se uma referência jurídica no tocante a demarcações e ampliações de terras indígenas no Brasil? Cristiane, esse caso é extremamente importante para o desenvolvimento do direito constitucional brasileiro, exatamente porque, pela primeira vez, o Supremo analisou de forma ampla todas as exigências para a demarcação de terras indígenas no país, o que é algo bastante significativo para a segurança jurídica no campo. Neste caso, o Supremo chegou a 19 condicionantes. O que estava sendo julgado? A questão é uma questão relativamente simples, que acabou se transformando num processo bastante importante, como há pouco eu mencionei. Houve a demarcação de uma terra indígena no estado de Roraima, que é exatamente a terra indígena Raposa Serra do Sol, e foi ajuizada no Supremo uma ação popular contra essa demarcação, na qual era discutido se essa demarcação deveria ser contínua, se deveria ser por ilhas, ou seja, por grupos não contíguos de áreas, e se havia sido obedecido todo o devido processo legal para a demarcação dessa área. Nesse julgamento, vieram ao processo, além dos autores, que são produtores rurais, o Estado de Rondônia, de Roraima, o próprio Ministério Público, a FUNAI, de modo que, no âmbito dessa ação popular, foram discutidos, como eu disse, os principais aspectos que norteiam a demarcação de terras indígenas no país. Nesse conjunto extenso de normas, quais o senhor considera mais relevantes para nortear o processo de demarcação de terras no Brasil? É importante destacar que essas condicionantes, elas não só norteiam o processo demarcatório, mas também determinam como deve ser a administração das terras indígenas. E, sendo todas essas condicionantes, ou essas salvaguardas institucionais, como o Supremo diz, decorrentes diretamente da Constituição, todas elas são igualmente importantes. Mas, se me fosse perguntado qual é a mais importante para o produtor rural, eu diria que a mais importante, sem dúvida, é a condicionante número 17, a salvaguarda número 17, que veda a ampliação de terras indígenas já demarcadas no passado. As administrações públicas, federal, estadual e municipal, estão todas obrigadas a seguir os parâmetros contidos nas condicionantes? Em primeiro lugar, como eu acabei de dizer, as condicionantes, elas são decorrências lógicas e necessárias do texto constitucional. Vale dizer que essas condicionantes são parte integrante do texto constitucional brasileiro. Para usar uma expressão técnica, a gente diria que essas condicionantes são integrantes da Constituição material do Brasil. E aí a pergunta que se põe é a seguinte: eu sou obrigado a cumprir a Constituição? Sim, todos nós somos obrigados a cumprir a Constituição. Mesmo o Supremo não tendo dado o efeito vinculante, que torna automática a aplicação de sua decisão por todas as instâncias do Judiciário, todos estão obrigados a segui-la?
Essa decisão da Raposa Serra do Sol não tem esse efeito vinculante, mas isso não quer dizer que ela não integre a jurisprudência do Supremo e que tenha a força que a jurisprudência do Supremo tem, orientando os demais órgãos do Poder Judiciário e orientando também a Administração Pública Federal. Afinal, o que o Ministério Público e a FUNAI queriam no julgamento dos embargos contra as condicionantes no caso Raposa Serra do Sol? Eles foram derrotados? O Ministério Público Federal entendia que o Supremo havia extrapolado nas suas competências ao definir essas condicionantes. E o Supremo rechaçou esse entendimento. O Supremo disse que não, que ele atuou dentro dos seus limites constitucionais, ele atuou na interpretação do texto constitucional e que as condicionantes foram mantidas, deveriam ser mantidas e deveriam ser observadas como orientações gerais nos processos de demarcação de terras indígenas. Ficou ainda uma dúvida: por que a Advocacia Geral da União entrou no assunto baixando a Portaria 303, que disciplina a questão? A Advocacia Geral da União, ela tem a competência para orientar a Administração Pública Federal. Isso ela faz por meio de pareceres e alguns pareceres com efeitos normativos, que vinculam os órgãos da Administração Pública Federal. Além disso, a Advocacia Geral da União ela também orienta os seus próprios órgãos. E entre os órgãos da Advocacia Geral da União está a Procuradoria Jurídica da FUNAI. Ou seja, essa portaria nada mais é do que uma ordem do Advogado-Geral da União, uma ordem bastante correta, aliás, no sentido de determinar aos órgãos que lhes são subordinados a observância a essas condicionantes que decorrem, como eu já disse, diretamente do texto constitucional. Mas a portaria foi suspensa, o que fez com que a AGU decidisse suspendê-la. Eu acredito que dentro da Administração Pública Federal deva ter havido algum tipo de pressão no sentido de que se esperasse o julgamento, se superassem as dúvidas quanto à vigência e à validade dessas condicionantes. E foi exatamente isso que determinou a Portaria 415, que suspendeu a Portaria 303. Determinou que a Portaria 303 voltaria ao seu pleno vigor a partir do momento em que fossem publicados o acórdão, nos embargos de declaração no caso Raposa Serra do Sol. Então, agora, com a publicação do acórdão, desses embargos julgados na semana passada, a Portaria 303 vai voltar a vigorar e vai voltar a vincular a Procuradoria da FUNAI, que deverá seguir, portanto, as condicionantes reafirmadas na semana passada. E essa pressão é legítima? Não, sem dúvida que é uma pressão legítima. É uma pressão legítima no sentido de levar argumentos ao Supremo Tribunal Federal, argumentos esses que foram considerados na semana passada pelo Supremo Tribunal Federal e não foram aceitos pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, a postura é de cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal. E a pretensão legítima se coloca, me parece, agora no campo dos produtores, de todas as pessoas que são afetadas pelas demarcações de terras indígenas. Uma pressão legítima no sentido de querer que esse acórdão seja publicado o mais brevemente possível e que as suas razões sejam cumpridas pela Administração Pública Federal. Se as pressões valem para os dois lados, o que governadores, prefeitos e produtores rurais que se sentem prejudicados devem fazer em defesa dos seus direitos? O produtor rural ele pode, acima de tudo, procurar o Poder Judiciário e, para isso, ele pode buscar a assessoria do seu sindicato, que, integrado no sistema CNA, vai ter também o auxílio da nossa assessoria jurídica aqui na Confederação, bem como das assessorias jurídicas das federações que estão equipadas para fornecer todos os auxílios, todas as informações necessárias para enfrentar esse tipo de problema. Dr. Carlos, para que não haja dúvida, as ampliações de terras demarcadas estão proibidas? Sem dúvida. Em nome da segurança jurídica, eu não posso ampliar terras já demarcadas. Isso seria quebrar uma expectativa legítima que foi depositada por todas aquelas pessoas que se estabeleceram nas áreas contíguas às terras indígenas já demarcadas. Então, não se pode ampliar terra indígena já demarcada em nome da segurança jurídica. A gente pode cogitar da seguinte hipótese: o governo tem interesse de ampliar uma terra, como é que ele deve proceder? Ele deve proceder da seguinte maneira: ele não poderá mais aplicar o artigo 231 da Constituição, que prevê o pagamento exclusivamente das benfeitorias, e ele vai desapropriar
no rito normal de desapropriação, com pagamento das áreas desapropriadas com o justo e prévio valor, enfim, que aquelas áreas têm. E no caso de novas demarcações, outros poderes, como governadores e prefeitos, também terão de ser ouvidos? Uma das condicionantes mais importantes de Raposa Serra do Sol é a salvaguarda 19, que exatamente determina que os poderes locais devem ser ouvidos pela FUNAI, que é uma entidade federal, nos processos de demarcação. Então, municípios deverão ser ouvidos, os estados em que essas áreas são demarcadas deverão ser ouvidos, exatamente porque existe um impacto muito grande no território dessas unidades federadas, que devem, portanto, dar a sua opinião quanto à legitimidade e quanto à própria regularidade desse processo demarcatório. Muito obrigada, então, Dr. Carlos. O CNA Entrevista agradece a sua participação, na certeza de que as suas informações são muito valiosas para tirar todas as dúvidas do produtor rural brasileiro no que se refere a demarcações e ampliação de terras indígenas no Brasil. Obrigada a todos e até a próxima.